Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, novamente reunidos em seu nome, queremos agradecer por podermos mais uma vez estarmos juntos para o Evangelho, juntos para Joana de Ângeles, para nós todos. E assim, queremos nessa noite vos pedir, cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, bem-vindos, boa noite, então, aqui já para Lene Souza, Bárbara Santana Nélia, Sônia Martins, também para todos vocês. Sejam bem-vindos, amigos, aqui eu e Célia damos as boas-vindas a vocês, a todos vocês que estão chegando para o nosso encontro, para ouvirmos o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, Evangelho Joana de Ângeles, e, claro, esperando que esteja tudo bem com vocês, pequenos percalços de caminho acontecem, com as atribulações, como se diz, mas vamos batalhando e lutando pelo nosso progresso, por nossa recuperação. Boa noite também para Cleusa Oliveira, um grande abraço a vocês todos, então, que estão chegando aqui conosco. E nossa programação do encontro de hoje está previsto nós vermos então do Evangelho, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, falar sobre orgulho e humildade, que está então aqui no item 11 do Evangelho. E a seguir, Joana de Ângeles, de Valdo Franco, do livro Episódios Diários, capítulo 33, vai falar em ti. Por que acontecem coisas conosco, A gente muitas vezes se desilude, às vezes até perde a esperança. Por que acontecem essas coisas? Claro, bem sabemos que existem motivos para tudo aquilo que nos acontece, e, claro, está lá no livro do tempo da nossa história, motivos para tantas coisas que nos acontecem. E é o que Joana vai falar, em ti. E assim também vamos aqui abraçando o nosso abraço, seja bem-vindo também a Denise Holland conosco, um grande abraço. E, queridos amigos, vamos então, aproveitando o momento, ver o que o Evangelho nos fala. Ele está aqui no item 11, que é um item relativamente grande, Mas nós vamos aqui, é do Adolfo, bispo de Argel, bem grande, aliás, este primeiro é do Lacordaire, isso. Mas vamos ver então o que ele nos diz. E começa dizendo o seguinte: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade, procurais a luz, e a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos
e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre os teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que dizes, eu, descrente de um sangue nobre, sangue grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia dos supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que o vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas, elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito. Oh, volta-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te pouparás mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode até atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu escondes o teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que no mais alto se elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as verdades os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sobre o peso de uma tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Oh meu Deus, será preciso que Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos,
talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. É o Evangelho falando para nós, poucas palavras, não é? Sobre nosso orgulho, sobre, claro, nossa vaidade, nossa presunção, nossa arrogância, está tudo ali junto. Por acaso alguém já viu aquele que é, né, como se diz aí, nada humilde, que aquele que é o orgulhoso, não ter determinada arrogância, não ter determinada presunção, não ser vaidoso? Tudo ali entra juntinho, misturadinho, não é? E claro, a gente sabe muito bem o que o Evangelho nos fala a respeito disso. E todos esses sentimentos, não é, que a gente falou aí, claro que vem do íntimo de cada um por se julgar superior ao outro. Mas o Evangelho para nós foi tudo tão claro. Nós passamos aqui apenas um pequeno tempo. Todos nós somos iguais por nossa criação espiritual. Claro. E nosso corpo é feito da mesma massa. Pode ter aqueles corpos magrinhos, pode ter aqueles corpos enormes, mas todos têm a mesma composição, basicamente. O que nos diferencia aos olhos do orgulhoso é a sua posição, é a sua suposta inteligência, é a sua suposta até bondade. Aos olhos de Deus, o que ele enxerga, o que Deus vê dentro do coração de cada um deles. Assim como ele enxerga, ele vê dentro do coração de cada um de nós. Para o nosso Pai Celestial não existe fantasia, não existe mentira, não existe orgulho, não existe vaidade, não existe humildade. E para Ele nós somos simplesmente aquilo que somos. Aquilo que a nossa própria consciência nos diz que nós somos. E que nos emite alertas. Mas esses alertas, muitas vezes, são dispensados por nós. Para quê? Se eu for seguir o que a minha consciência fala, eu vou me expor, isso. Então estamos preocupados, claro, obviamente, com as coisas do mundo, na sua maior parte. E sempre aparecerem, sempre estar bem, e sempre serem senhores da verdade. E nem sempre o são, e nós bem sabemos disso. Então o orgulho é uma barreira extraordinária para a própria elevação espiritual. Ele pode se elevar aqui socialmente, ser rico, milionário, pode ser famoso nas redes sociais, com tantas pessoas são de um dia para a noite, por isso, por aquilo, ou os influencers da vida, que tantas vezes se atropelam a si mesmos, a gente sabe muito bem disso, pelos minutos de fama, por terem milhões de seguidores, por isso, por aquilo. Mas toda posição traz responsabilidade, tudo aquilo que a gente faz traz responsabilidade. E nós somos responsáveis mesmo por nossos pensamentos. Como nós já vimos, pela qualidade dos nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? Qual a finalidade dos nossos pensamentos? E tem orgulho embutido nesse pensamento, tem arrogância, né? Tem presunção, tem vaidade. Essa detecção desses sentimentos, vamos assim dizer, exige de nós uma profunda reflexão sobre o que na realidade nós queremos. Queremos estar como daqui, como e quando daqui nós sairmos, porque todos nós vamos sair. E vai chegar a nossa hora da verdade. Nós vamos descobrir quanto tempo, muitas vezes, deixamos passar, perdemos oportunidades, apenas pela aparência. Enfim, é aquilo que se diz, e a própria testemunho da Rainha de França, logo no começo do Evangelho, no primeiro capítulo, me parece que já tem, ela fala, aquela rainha católica, temente a Deus, etc, etc, imaginava que chegando no reino celestial ia ser rainha, iam recebendo aí e tal, e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Ela tinha, sim, uma posição inferior a muitos daqueles serviçais, empregados, que ela mesma ali nem dava conta que existia. Tantas vezes passava, olhava, né? Tantas e tantas pessoas ali a bajularem, a quererem benefícios, etc, etc. E lá estava ela, inferior àqueles a quem ela menosprezava. E assim seremos nós também, se não tomarmos os devidos cuidados e se não procurarmos, vamos dizer,
nos remendar por enquanto, né? Remediar a nós, para que nas próximas vezes que aqui viemos, tenhamos uma consciência jamais esclarecida e, claro, pensemos e atuemos de uma maneira mais equilibrada para nós e também para aqueles que estão aqui, né? Que Deus nos abençoe e nos auxilie nesta caminhada nas nossas decisões e como é nosso comportamento, como nós nos comportamos, né, em nosso dia a dia. Pois é, amigos, então vamos cumprimentar mais alguns de vocês. Olha aqui, nosso querido Manuel Gimenez Neto, também aqui, um grande abraço. Sandra Oliveira Vita, Andreita Maria Alves, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, muitas pessoas já passaram, se você dá uma corridinha. Roberto Lara Ribeiro, então, a Denise Rolle também por aqui. Todos vocês, um grande abraço. E falamos sim sobre orgulho, sobre humildade, né? Dois contrapontos que não se dão muito à mão, como poderíamos dizer, né? Mas é aquilo que temos no nosso dia a dia, é aquilo que nós observamos em nós, e mais ainda, né? Observamos nos outros também, assim como os outros nos observam. E estejamos atentos para nossas mudanças tão necessárias, na maneira de ser e na maneira de encarar aqueles que estão próximos a nós. Então, um grande abraço a vocês. E Joana de Ângeles vem falar agora para nós, no capítulo 33 do livro Episódios Diários, falar em ti. Carlos Santana, não é? Renata Scarvowell também, o Roberto Mestre chegando. Grande abraço a vocês e uma aguinha para refrescar, né? Uma aguinha geladinha é melhor ainda, né? Para quem pode, né? Tem pessoas que são sensíveis a isso, não podem. Amigos, Joana de Ângeles fala para nós, de maneira, fala bem para nós nesta colocação que ela faz aqui no capítulo 33 do livro Episódios Diários, fala em ti, ou seja, em nós. Ela falando para cada um de nós, e ela diz o seguinte: por que te acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse? Não te creias fora do auxílio de Deus. Como acontece isso conosco, né? Nossos sonhos, pensamentos e desejos. Ninguém que siga o desamparo divino. O que ocorre de prejudicial nesse momento, bem dirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar, superando este momento. Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. Procure encontrá-lo não somente nas ocorrências ditosas, favoráveis, alegres, maravilhosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. A proposta da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Podemos aplicar isso à nossa vida pessoal, né? Onde nós estudamos, batalhamos, trabalhamos duro para conseguir conquistar o nosso lugar, conseguir ter uma boa vida, uma boa resolução nesse mundo material que nós vivemos. Então nascemos, aprendemos e vamos para o mundo para ter esses benefícios e para ter uma vida relativamente tranquila, que vida tranquila ninguém tem mesmo, não adianta, né? Então quando ela diz isso para nós, que é proposta de vida, não devemos encarar apenas como proposta de vida material, essa vida que nós vemos, mas também como proposta de vida espiritual. Nós estamos aqui para satisfazer nossa matéria, né? Claro que vamos satisfazer, segundo, por uma questão de sobrevivência, mas estamos aqui para satisfazer basicamente, principalmente, obviamente, as necessidades do nosso espírito, necessidades espirituais. Tantas vezes nós já viemos, saímos, voltamos, aprendemos, patinamos, escorregamos e vamos aprendendo sempre que possível. É a nossa vontade de crescer,
Se hoje temos dificuldades, uma próxima encarnação poderão ser outras dificuldades, ou poderemos ter menos dificuldades. Né? Sabemos muito bem disso. E Joana continua. Intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor, quando de outros cometimentos, quando de outras tentativas, quando de outras proposições que a gente queira então seguir. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que Ele em ti habite, de forma que nosso Pai Celestial em nós habite, e sentindo-o conscientemente, facultes que outros indivíduos também o encontrem. Assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponhas frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção. E obviamente que Joana, na sua maior parte, fala para nós sobre esse nosso programa de redenção. Nós não temos, obviamente, a consciência da questão espiritual, né, com a certeza absoluta do que eu devo fazer, ou mesmo porque eu estou aqui, qual que é o meu objetivo, dentro da nossa consciência. Mas por tudo que nós já passamos, por dificuldades que nós passamos, podemos ter uma antevisão, mesmo que nevoada, e muito nevoada, do porquê nós estamos aqui. E a questão da reencarnação, ela é absolutamente lógica. Não tem, dentro da razão, dentro da lógica, alguma outra explicação. Não tem. Porque senão, se formos partir para o princípio de que meu espírito nasceu a hora que meu pai e minha mãe fizeram o ato de amor, dão ovos, espermatozoide fecundado, eu nasci, e ali foi crescido, foi meu espírito ali também foi criado por Deus. E quando eu falecer, depois de cumprir aqui minha jornada, estarei sim nos braços do Senhor, se fizer boas coisas, ou em outros lugares, se não fizer boas coisas, ou se tentarem prosseguir no caminho errado. Ora, dentro desse princípio, como considerar Deus sábio e justo, se há tanta desigualdade entre todos nós? Desigualdades de inteligência, desigualdade de percepção da vida, desigualdade social, econômica, financeira, desigualdade física, pessoas que nascem deficientes, seja da parte física, seja da questão intelectual, e a vida toda é assim. E essas pessoas, se assim foram criadas, para onde que elas vão? Aquela criança que quase nasce e morre rapidamente, aqueles que são abortados por uma questão ou outra. Por que tanta diferença se é uma única vida? Qual a razão dentro da nossa lógica de que Deus faria uma crueldade dessas com cada um de nós? E tantas vezes nós falamos, mas Deus não é justo, porque acontece comigo, porque acontece com fulano, porque morreu cedo, porque morreu tarde, são tantas as dificuldades. Mas Deus é absoluto na sua sabedoria e na sua justiça, e apenas sucessivas vidas, reencarnação, explica o porquê de tanta desigualdade, explica o porquê, como Joana de Ângeles diz aqui, nós passamos por dificuldades, todos nós passamos. Perguntem aos seus pais que conheceram seus avós, perguntem das dificuldades de seus avós, se tudo era um mar de delícias. Olhem seus filhos e vejam se daqui para frente tudo vai ser um mar de delícias. Nossas vidas foram um mar de delícias? Não serão. Nem a dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e netos, e netos, e netos. Porque esse mundo ainda é de muita desigualdade por nós mesmos, por nossa dificuldade de evolução, de aceitação. E como disse o Evangelho, porque somos orgulhosos, muito orgulhosos. Somos sim muito vaidosos, egoístas, presunçosos, arrogantes em nossas relações.
Ninguém aqui, vivo, né, pode se dizer que eu nunca fui arrogante, eu nunca fui presunçoso, eu nunca fui orgulhoso, eu nunca fui vaidoso. Uns mais, outros menos. Mas, sim, somos, continuamos sendo, ainda seremos por um bom tempo. E essas são apenas algumas, né, das virtudes negativas que ainda cultivamos, e muito mais aquele sentido de estarmos bem conosco mesmo, do que sermos bons para aqueles que necessitam. Então, como diz Joana de Ângeles, reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que Ele, Pai Celestial, em ti habite, e sentindo, conscientemente, facultes que os outros indivíduos também o encontrem. É isso, amigos. Nossos aniversariantes de hoje, olha aqui a Nandinha, Escaramão Mateia, Rita de Cássia Souza, nosso querido Aurélio Teixeira da cidade de Rio Claro, que no nosso tempo de juventude molecada, jogava futebol. Né, Aurélio? Um grande abraço aqui para você, viu? Deus abençoe imensamente. Como também a Josimara, a Elza Francisca, aniversariando hoje e amanhã. Adriana Valeiro, Marcos Amaral, Josué José, Sônia Santa Rosa Lopes, olha a Sônia feliz aniversário, né, Sérgio? Então, um grande abraço, viu? Nosso aqui para você também, Sônia. Clélia Maria, fazendo aniversário, Martins Oliveira, José Ricardo Toledo, Matheus Bueno Camargo, os amigos aqui aniversariam, que tem aqui no meu Facebook, mas aniversariantes de vocês também, familiares, amigos, nosso abraço. Deus abençoe, muita luz no caminho de vocês e plantando sempre boas sementes, né? Semente da humildade também, para combater o orgulho, vaidade, aquelas coisas que nós falamos hoje. E que Deus fortaleça, e sim, que os frutos sejam sempre bons colhidos das sementes que cada um de vocês, cada um de nós planta. Um grande abraço. Vamos então, amigos, para o nosso encerramento deste encontro de hoje, 19 de março. Lá no meio de semana e no meio do mês, né? Aliás, já estamos chegando no segundo, né, nos últimos 10 dias de decêndio, né, desse mês. Vamos entrando amanhã no dia 20, mais 11 dias. Amigos, vamos orar para nossos irmãos, aqueles que vocês sabem, que precisam, que necessitam, que nos pedem, que vocês abram seus corações generosos para que possamos orar para todos eles. Então vão mentalizando, trazendo à mente de vocês todas essas pessoas que assim são necessitadas, como nós todos o somos. Aqui nós vamos orar sim pelo Antônio Carlos Andregueto, Carla Varenga Facioli, Bárbara Cometa, Natália Baricada, Maria Aparecida Braga, Gabriel Resmiller, Maria Helena Santana Santos, Cecília Antonello, Rubiana Viana Borato, Maria Tânia Pereira, Yada Marcondes, Antônio Donizete Neves, Odemir, Matheus Esfer, Sônia Martins, Gustavo também, né, que está aqui em recuperação com a graça de Deus, Rodrigo Prado também se recuperando, o querido Maurício Barros, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriana Nobela Basso, Maria da Graça Barbosa Pires, Luiz Fer, Paulo Renato Ferreira, também Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Williana Saldanha, Provani Nicolucci, Mirella Nicolucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Marcos Antônio Pinheiro, Jaime Francioli, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Belso Musa da Silva, também Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também pelo Mi, né, nosso querido Mi, o marido da Cacilda, que está lá em recuperação no hospital, cirurgia, que Deus abençoe, fortaleça e logo vai voltar para casa, né, Mi? Um grande abraço para você, também para nossa querida Cacilda. Vamos orar, levar nosso pensamento ao nosso Pai e tranquilizar corpo e mente no início da melodia. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles venimi. Ad te suspiramus, clementis et plentis. In
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que aqui seus filhos reunidos, felizes mais uma vez, nos louvam, Pai, nos agradecem pela graça da vida que nos permite estarmos juntos. Agradecemos, Mestre Jesus, sempre conosco, nos fortalecendo, auxiliando. E, Pai, pedimos, sim, por nós, seus filhos, levando até vós nossas preces, nossas súplicas, nossos pedidos. Assim, abençoando tantos pais que acolhem seus abençoados filhos que vêm ao mundo. Todos os aniversariantes desses dias, felizes, suas bênçãos com eles. Com também pedimos por nossos familiares, amigos, nossos entes queridos que estiveram conosco, mas agora transitam pelo plano espiritual. Assim como tantos irmãos que também estão nos deixando nesses dias. Abençoa a todos, Pai. Fortalece, abençoa a estes irmãos que nós aqui demos os nomes, aos irmãos que nós em nossos lares mentalizamos, porque conheceis as necessidades, assim fortalece a cada um, para que juntos possamos continuar trabalhando pelo nosso progresso moral e espiritual, assim como abençoa nossas famílias, com tantos compromissos uns para com os outros. Abençoa seus filhos neste mundo dispersos, por esse planeta maravilhoso, e tantos em grande sofrimento por guerras insensatas, vitimados por nós mesmos, por nosso orgulho, nossa arrogância, nosso egoísmo. Pai, abençoa ainda o coração de todos os dirigentes das nações para que se elevem acima do orgulho e da vaidade tão comuns e que possam trabalhar efetivamente pelo povo que necessita. Abençoando assim também todos os seus filhos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que têm seu trabalho, abençoa a todos, para que o fluxo da vida continue sorrindo para todos nós e para que juntos possamos crescer com nossos familiares, nossos amigos. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer por tantas bênçãos. E pedimos, Pai, pedimos por todos esses irmãos que estão vindo ao mundo, por tantas crianças, jovens, adolescentes, procurando definir seu caminho nesta vida, neste mundo, mas que sempre optem em seus corações, em suas mentes, pelo amor, pelo respeito, pela tolerância, pela paciência, pelo perdão, pela solidariedade, fraternidade, indulgência, tantas características, virtudes que nós mesmos, todos nós, precisamos cultivar. E assim possamos juntos recuperar esse planeta, em sua fauna, em sua flora, que já tanto prejudicamos e que nos pede ajuda. Assim, Pai, solicitamos sua ajuda para conosco e pedimos e levamos a vós esta prece, dizendo: Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. E sim, Pai, perdoa minhas ofensas, meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. E, Pai, não me deixes cair nas tentações dos erros, do vício. Livra-me de todo mal, livra-me de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, toda desilusão. Mas ainda assim, amado Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai amado, por mais esta lição. Que assim seja. E pedimos humildemente teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia na vida de todos nós, todos os seus filhos aqui reunidos, e todos os seus filhos encarnados, desencarnados, dispersos por este mundo, estejam onde estiverem, como estiverem, e seus filhos neste maravilhoso universo. Que tuas bênçãos estejam, sim,
harmonizando nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual, nossa mente. Que levemos esse amor, que ora recebemos aos nossos irmãos, de onde quer que formos. Abençoa assim nossos anjos da guarda, os bons espíritos. Abençoa nossos irmãos que pegaram caminhos tortuosos e têm dificuldade de retornar ao caminho do bem. Fortalece, Pai. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. E assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, amigos, como é bom poder orar, né? Eliseu, Gasparino, Rosângela, Silva, Santos e outros que já marcaram sua presença aqui conosco. A gente agradece muito sua participação amorosa, amiga. Eu e Célia agradecemos muito vocês estarem conosco e mandamos um beijo muito grande para vocês, aquele abraço de sempre, coração a coração, desejando uma noite maravilhosa, uma ótima quinta, uma brilhante sexta-feira, quando a gente volta a se encontrar com a graça de Deus, com sua permissão e com saúde, saúde para todos nós. Então, amigos, fiquem todos muito bem, um bom descanso, bons dias pela frente e o que a gente sempre deseja para todos vocês e repartam sempre, que a paz do Senhor seja sempre convosco, em suas vidas, em seus lares, com suas famílias, com seus amigos, iluminando e fortalecendo este mundo abençoado em que vivemos. Sejamos portadores da paz, levando essa paz onde formos. Linda noite para todos vocês, agradecido pela presença e até sexta-feira. Até lá. Tchau.